qual é o fundamento desta decisão? O fundamento desta decisão é o recurso à emenda 3, ou melhor, ao anexo 3, ou ponto 3, capítulo 3, da 14ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, que é uma emenda que foi aprovada na sequência da Guerra Civil, portanto há um bocadinho mais de 150 anos, e para evitar que políticos eleitos ou nomeados pudessem voltar a ser eleitos, pudessem voltar a ser aliados, se tivessem participado naquilo que foi indiscutivelmente uma insurreição, que foi a separação do Sul do Norte. Aliás, as pessoas muitas vezes falam, só um pequeno parênteses, falam da Guerra Civil Americana como sendo uma guerra para acabar com a escravatura. De facto, o que estava por trás do início da guerra era a escravatura, mas a guerra em si foi para estabelecer o princípio que ninguém pode decidir, nenhum Estado pode decidir unilateralmente sair dos Estados Unidos. Portanto, foi uma guerra sobre a secessão, no fundo. Regressando a esta questão, a decisão do Colorado tinha várias questões jurídicas e não só jurídicas e políticas que são discutíveis e são polémicas. E basta pensar que é um Supremo Tribunal com 7 membros, todos nomeados pelos democratas, todos, e a votação foi 4-3. Portanto, uma votação dividida, com algumas declarações de voto bastante afirmativas. Quais são os problemas que isto pode colocar? Primeiro que tudo, aplica-se ou não ao Presidente? Curiosamente, o texto da emenda fala de membros de Congresso, senadores, representantes, fala de procuradores da República, fala de coisas assim, não fala nunca do Presidente. Portanto, primeira questão, é preciso equiparar o Presidente aos titulares de lugares públicos, que é uma expressão mais vaga, que vem depois dos outros todos. Portanto, é uma espécie de inversão de lógica, enfim, mas isso talvez fosse um detalhe. A questão que pode ser mais determinante é saber se Trump participou ou estimulou uma insurreição. O que está aqui em causa são os acontecimentos de 6 de janeiro de 2021, portanto, 2021, sim, quando era o dia em que o Congresso ia consagrar a eleição de Joe Biden, portanto, depois de um processo de discussão, e Trump, foi o dia do assalto ao Capitólio, e a discussão é se Trump incitou, se aquilo foi ou não um movimento insurrecional e se Trump incitou ou não esse movimento insurrecional. Este caso, o comportamento de Trump nesse dia está também a ser objeto de um processo judicial, mas curiosamente ele não está acusado de insurreição. Portanto, há aqui também uma questão de coerência nestas questões. Portanto, isto é um tema que a maior parte dos analistas dizem que um Supremo Tribunal, independentemente do atual Supremo Tribunal dos Estados Unidos, ter uma maioria conservadora, e portanto, sendo que 3 membros até foram nomeados por Trump, 6-3, a maioria conservadora 6-3, que até é mais folgada do que é habitual, em princípio não vai confirmar a decisão do Supremo Tribunal do Colorado, que aliás era uma decisão que reverteu uma decisão de primeira instância. Portanto, os juristas dividem-se muito e nem é sequer uma questão unicamente de inclinação política, como eu disse no Colorado, 3 juízes nomeados por democratas votaram contra esta decisão. Ora bem, dito isto, é preciso perceber que isto não é o único problema legal de Trump. Trump, neste momento, tem um conjunto de outros processos a decorrer e com julgamentos, inclusivamente, já marcados. Só para te dar uma ideia, ele tem um processo a decorrer por causa do 6 de janeiro, portanto, é que será, em princípio, julgado em março de 2024. Tem um processo bastante complicado, na Geórgia, portanto, por causa da tentativa de interferência no resultado eleitoral. Não está ainda marcado o julgamento, mas já foi deduzida a acusação, em agosto do ano passado. Tem outro caso que tem a ver com aquela famosa ida do FBI à casa dele em Mar-a-Largo,
A famosa ida e a descrição da casa de banho. E a descrição da casa de banho e os documentos guardados nos sítios mais inacreditáveis. Portanto, tem isso também tem julgamento marcado, já tem acusação e julgamento marcado para maio. E finalmente tem outro, para mim, ao menos sensível deles todos, que é uma que tem a ver com assédio sexual e, portanto, que é em Nova Iorque, e esse tem julgamento marcado para março também. Portanto, ele tem na corrida eleitoral já 3 julgamentos marcados, provavelmente 4. Portanto, vai andar a ir aos tribunais várias vezes. Destes julgamentos, eu acho que seguramente os mais complicados, o mais complicado de todos, porque é muito assertivo, é o da Geórgia. Portanto, há telefonemas dele gravados, nós ouvimos o som dele a dizer: arranja-me não sei quantos votos para eu ganhar a Geórgia. Portanto, dar uma instrução ao... Também era um republicano da Geórgia, portanto, quem estava a superintender a eleição naquele estado para ele aldrabar a eleição. Depois há o que resulta da investigação do 6 de janeiro, portanto, a investigação do próprio Congresso, e, portanto, estes são os processos todos. Vai ser uma espécie de maratona jurídica daqui até às eleições. Eu não creio que nenhum destes casos o impeça de ser candidato, e no limite é possível que ele seja presidente e esteja preso, porque é uma coisa que não é impossível de acontecer. O presidente e preso? Presidente e preso. Portanto, é um bocado surreal, mas no limite pode acontecer. Portanto, dito isto, isto é a parte jurídica, não é? O que é que vai acontecer agora a partir daqui? Primeiro que tudo, qual é a situação dele neste momento no terreno? Ele tem que, por assim dizer, vencer 2 barreiras, não é? Há 2 corridas. A primeira corrida é a corrida à nomeação republicana, que decorre da votação das primárias, que começam, como eu disse, daqui muito em breve, e decorrem na primeira metade do ano, sim, um bocadinho para além da primeira metade do ano, é estado a estado, nem todos os estados votam da mesma maneira, há estados que votam com voto aberto, outros votos fechados, outros em cálculos, enfim, várias metodologias. Os 2 primeiros que vão servir de barómetro é o Iowa e New Hampshire. Ele está à frente nos 2, mas à frente com muita vantagem. Não é impossível que isto se reverta no New Hampshire se algum dos outros candidatos republicanos sair da corrida, nomeadamente o governador da New Jersey, e apoiar um outro candidato, nomeadamente a senhora, que agora me falha o nome dela, que está também bem colocada. Mas aquilo que é talvez mais perturbador não é isso. O que é mais perturbador, como tu referiste, é que ele também, na maioria das sondagens, não é a totalidade, 8 em cada 10, sondagens nacionais relativamente a Joe Biden, aparece também à frente. E isto é que é algo perturbador, porque aquilo que nós sabemos de eleições anteriores é que muitas vezes a vantagem que se tem 11 meses antes é a vantagem que se acaba por ter no dia das eleições. É evidente que muita água passará debaixo das pontes, nada garante que venha a ser assim, mas ele está com uma vantagem de 3,5 pontos percentuais relativamente a Joe Biden. Não te esqueças que ele perdeu para Joe Biden por 3 ou 4 pontos percentuais a última eleição. Portanto, estamos a falar de uma inversão das posições bastante acentuada. Isto porquê? Basicamente porque Joe Biden tem índices de aprovação baixos, para não dizer negativos, não é? Também negativos. Ele, neste momento, a média das sondagens de aprovação, portanto, Real Clear Politics e 538, ele tem uma desaprovação, índice de desaprovação de 55% e de aprovação de 40%. Isto dá a entender que provavelmente se as eleições fossem já, ele perderia. Portanto, e isto é o ponto de partida. Agora, o que é que se passa com a candidatura de Joe Biden? Quais são os problemas da candidatura de Joe Biden? Os problemas da candidatura de Joe Biden são vários e têm-se vindo em vez de terem vindo a resolver, têm-se vindo de alguma forma a acumular. Primeiro que tudo, ele é visto, apesar de ser pouco mais velho que Donald Trump, é visto como sendo velho e, portanto, não dever candidatar-se de novo à presidência. Até porque ele de vez em quando dá gafes, baralha-se publicamente, as pessoas veem nas imagens. Hoje em dia isto é terrível, não é? Portanto, é muito cruel aquilo que acontece.
José Manuel, Joe Biden tem 81 anos e Donald Trump tem 77. Pois, portanto, são 4 anos de diferença, não é assim não é um mundo, digamos assim. Estamos a falar de 2 pessoas idosas, vá lá, para ser generoso. Depois, Joe Biden tem outra coisa que também não o favorece muito, mas isso ainda pode mudar, é que a sua vice-presidente, Kamala Harris, tem sido inexistente. E, portanto, a ideia... As pessoas podem dizer assim, está bem, mas depois de Joe Biden até pode morrer, não é? Porque com aquela idade a pessoa está mais perto da morte do que de nascer, não é? Portanto, e depois tem ali alguém que assume a pasta sem problemas. Não é nada claro que isso possa acontecer com Kamala Harris, isso também prejudica a candidatura. Mas isto não é uma carta fechada, daqui até à nomeação, e os democratas podem sempre trocar, ele pode sempre trocar o seu companheiro de lista, não é? Há presidentes que foram reeleitos olha, enfim, este foi reeleito várias vezes, mas o Roosevelt teve 3 vice-presidentes diferentes e da última vez até nomeou um vice-presidente que toda a gente achava que era assim um extraterrestre, que foi o Harry Truman, e depois foi um excelente presidente. Mas isto não é tudo ainda. Portanto, há algum descontentamento com, enfim, até eu diria nem muito bem fundamentado sobre a forma como ele tem gerido a Casa Branca e os Estados Unidos, portanto, política interna. Aqui a economia não está sequer mal, e em princípio uma economia boa ajuda à reeleição de um presidente, mas há um problema que não está resolvido e que não tem tido solução nos últimos... Quer dizer, todos os presidentes têm enrolado um bocado dele, que é o problema da imigração. Portanto, e do controle da imigração, e como é que isso se faz ou não faz. O famoso muro, a fronteira do México, é um tema recorrente e que continua a estar em cima da mesa. E, finalmente, de forma mais recente, a chamada coligação que elegeu Joe Biden, que era uma coligação muito ampla, que vinha desde centristas independentes até à extrema-esquerda do Partido Democrata, e até para lá do Partido Democrata, não é? Portanto, essa coligação em alguns setores, está tremida, designadamente no que respeita à ala mais à esquerda, que não gosta da forma como Joe Biden tem apoiado Israel. Portanto, já há manifestações e tudo em frente à Casa Branca, e portanto há aqui e o eleitorado mais jovem tem também esta posição. Portanto, há aqui uma posição de Joe Biden que é mais frágil. Dir-se-á, sim, mas as pessoas lembram-se como é que foi Trump. Como é que foi o outro mandato? Todos sabemos que a memória dos eleitorados às vezes é curta, às vezes é curta, e aquilo que foi o segredo de Biden há 4 anos, que foi conseguir reunir, nem foi há 4 anos, há 3 anos e meio, reunir uma coligação muito ampla e mobilizar as pessoas para irem votar. Nos Estados Unidos isto é muito importante. É conseguir levar as pessoas a votar naquele dia. As pessoas votam um dia de semana, não é ao fim de semana, votam uma terça-feira, e a primeira terça-feira de novembro, sempre, quer dizer, há 250 anos que votam sempre nesse dia, é uma coisa que eu acho fantástica. E fazer com que as pessoas saiam de casa e vão votar, mobilizar os eleitores. Na altura, a simples presença do presidente Trump, com as suas características, fazia com que muita gente se mobilizasse. E a coligação era muito ampla. Portanto, agora, reconstituir isso tudo não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Portanto, vamos ver como é que acontece, porque a posição, de facto, é mais complicada do que se parecia. E eu próprio, que aqui, enfim, olha, no verão passado estive com americanos, e eles assim, estou muito preocupado, o Trump vai ganhar e tal, e eu encolhi os ombros, achei que não era possível. O tempo passa e eu começo a achar que é mesmo possível. Portanto, começo a achar que é mesmo possível, e eu, em 2016, depois de ter ido aos Estados Unidos, vim de lá a dizer, quando ninguém dizia que ele podia ganhar, eu vim de lá a dizer, olha, que talvez ganhe. Sim. Talvez ganhe, enfim. Como sabemos depois o que aconteceu. Sim, mas foi uma surpresa, não é? Poucas pessoas arriscariam dizer isso. Sim, mas eu disse talvez ganhe, por causa de ter ido para aqueles swing states, para o chamado cintura da ferrugem, o Rust Belt, ter estado em alguns municípios completamente desindustrializados e semi-destruídos, ter falado com muitas pessoas que tinham votado toda a vida democrata, que de repente estavam a dizer vou votar republicano, ou vou votar Trump, não é republicano, vou votar Trump, e sobretudo ter ouvido o que elas me disseram, e depois ter ouvido, a seguir logo assim, coladinho, ter ouvido um discurso de Trump e dizer, mas isto é o que estas pessoas querem ouvir. O que é que elas diziam? Só para percebermos. Tinha a ver com
está a ver, as casas caíram, as indústrias foram embora e nós andamos a gastar dinheiro com um avião que caiu no mar da China. Pois. Pronto. Pois. E ele no dia seguinte estava a fazer o discurso, aliás, o discurso da apresentação do candidato à vice-presidência, do Mike Pence. Eu até estava no carro e eu parei o carro para ouvir o discurso e disse, isto está a bater certo com o que aquelas pessoas sentem. Portanto, isto é perigoso. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E agora vamos perceber o que é que vai acontecer agora. Ora bem, agora, como eu disse, vamos para esta eleição e não nos podemos esquecer que Trump é um bicho, eu não chamo bicho, é um bicho político, muito original, porque não há memória de ninguém que cada vez que faz coisas mais extraordinárias, mais fora de tudo, em vez de ser nas sondagens, sobe. Quer dizer, não há memória disto acontecer, desta forma. Eu não tenho memória nenhuma e não creio que seja fácil de encontrar essa memória. Quer dizer, como alguém dizia, como eu escrevia, ele desafia todas as leis da gravidade eleitoral, da gravidade política, ele desafia tudo e parece que vai morrer daquela vez, agora é que ele se cedeu, agora é que ele fez demais. Não há linhas vermelhas. Nenhum outro político populista tem esta quase imunidade eu acho que dificilmente dos outros tomaram tanta... Para todos os efeitos, os outros são políticos populistas, mas que procuram entregar coisas ao eleitorado. Não é só blá, blá, blá. Não é só discurso, não é só provocação, não é só... Ali é uma coisa, de facto, um bocadinho extraordinária e que eu acho que também tem a ver com outro problema, que é... mas que é toda uma outra discussão, que é a enorme polarização da sociedade americana. A grande divisão que se nota entre as elites liberais, lá quer dizer de esquerda, as elites liberais e que hoje em dia são as que têm dinheiro, portanto, têm qualidade de vida, e o americano comum, que já não são só os brancos. Uma das coisas que tem surpreendido os pollsters, portanto, os estudiosos de sondagens, é a adesão dos hispânicos, sobretudo, mas também de algumas minorias afro-americanas, aos republicanos e em particular ao Trump. E que pode ter a ver com a reação ao extremismo woke. Portanto, são pessoas que são naturalmente religiosas, mais conservadoras e que acham que aquela loucura woke de facto é demais, e ele fala também para essas pessoas.